Olá, boa noite a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a esse nosso encontro virtual que a nossa Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, Nosso Lar, vem promovendo já aí há mais de um ano, e me parece que mesmo com a volta aí das atividades presenciais que está acontecendo aos poucos, esse método de transmissão de palestras continuará para sempre, né? É uma forma de que as palestras e o conhecimento espírita chega a um número maior de pessoas. Então acredito que nós e outras casas espíritas vão continuar com essa metodologia que facilita aí para aqueles que não podem visitar a casa espírita assistirem às palestras, né, reconfortantes à luz da doutrina espírita, aonde estiverem, diante da correria do dia a dia. A pessoa pode escolher o horário, o momento em que ela pode assistir, até porque essas palestras ficam gravadas aí por um bom tempo, permitindo que a pessoa possa assistir, possa depois rever, possa repetir quantas vezes acharem necessário. Então continuamos pedindo que todos nós continuemos aí divulgando estas palestras nossas nas redes sociais, para os conhecidos, os amigos, familiares, para que todos possam também ter acesso a esse conhecimento. Hoje nós teremos conosco a nossa amiga Mariusa Carmo, que traz o tema A Morte. Vem aí falar sobre esse tema que diz respeito a todos nós. Então agradecemos a Mariusa, que tem sempre nos atendido quando a convidamos e sempre trazendo aí palestras esclarecedoras que enriquecem o nosso conhecimento, favorecem a nossa conduta no nosso dia a dia. Então, muito obrigado, Mariusa. Que Deus a abençoe, a proteja, e como a gente sempre diz aqui nas noites de segunda-feira, que os bons amigos espirituais continuem iluminando a sua mente, né? Te inspirando, te dando forças para continuar nessa trajetória de sempre se interessar por levar aos outros o conhecimento espírita. Nós espíritas sabemos que um dos papéis fundamentais da nossa conduta nesta doutrina é a divulgação espírita. Então, vamos divulgá-la sempre que necessário, sempre que possível. E agora vamos nos preparar para os trabalhos da noite. Nós sempre temos aí uma mensagem da semana, né, que a gente coloca no início da nossa palestra, uma palestra instrutiva, e no final a oportunidade de rezarmos, orarmos por aqueles que necessitam e precisam dos dois lados da vida, os que estão ainda no corpo de carne e os espíritos que já foram para o mundo real, que já desencarnaram, que estão aí no mundo astral. Oremos por eles também. Todos nós precisamos de prece. Prece é o fio condutor do bem através do pensamento. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, rogando a Jesus, o Divino Mestre, que mais uma vez possa Ele estar conosco. Estar conosco através dos benfeitores amigos do mundo maior, aonde estivermos, nos amparando, iluminando as nossas mentes, os nossos passos, para que esta semana seja uma semana cheia de alegrias, de oportunidades, de podermos implantar tudo aquilo que aprendemos nesta doutrina maravilhosa. Senhor Jesus, esteja sempre conosco, Senhor, hoje, agora e por toda a eternidade. E que assim seja. Mensagem da semana, do livro Agenda Cristã, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Respostas à pressa.
Evite a impaciência. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Guarde a calma. Fuja, porém, à ociosidade, como quem reconhece o decisivo valor do minuto. Semeie o amor. Pense no devotamento daquele que nos ama desde o princípio. Guarde o equilíbrio. Paixões e desejos desenfreados são forças de arrasamento na criação divina. Cultive a confiança. O sol reaparecerá amanhã no horizonte e a paisagem será diferente. Intensifique o próprio esforço. Sua vida será o que você fizer dela. Estime a solidariedade. Você não poderá viver sem os outros, embora na maioria dos casos possam os outros viver sem você. Experimente a solidão de quando em quando. Jesus esteve sozinho nos momentos cruciais de sua passagem pela terra. Dê movimento construtivo às suas horas. Não converta, no entanto, a existência numa torre de Babel. Renda culto fiel à paz. Não se esqueça, todavia, de que você jamais viverá tranquilo sem dar paz aos que pisam seu caminho. André Luiz. Olá, meus irmãos, é com imensa alegria que mais uma vez nos encontramos aqui para falarmos um pouco, refletir um pouco sobre a luz do Espiritismo, da doutrina espírita e sobre os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Vamos falar hoje sobre um tema que amedronta muitas pessoas, que é a morte. Porém, nós que somos da doutrina espírita, acreditamos na vida eterna do Espírito, que a vida continua. Então é sobre isso que nós vamos falar. Que existe sim a morte do corpo, porém a vida continua, a vida do nosso Espírito que é eterna. Nós vamos iniciar fazendo a leitura do item 149 do Livro dos Espíritos, onde Kardec questiona: em que se torna a alma no instante da morte? E a resposta é: volta a ser espírito, quer dizer, reentra ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. Mas o que vem a ser esse mundo dos espíritos? Como assim? E aí Jesus nos ajuda a compreender, quando ele no Evangelho de Jesus, no Evangelho de São João, ele nos diz assim: que vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim, há muitas moradas na casa de meu Pai. Ele continua, mas para nós vamos só até aqui. Existem muitas moradas na casa de meu Pai. Mas o que vem a ser essa morada? A morada de meu Pai é o universo. Dentro desse universo existem muitos planetas. E seria muita pretensão nossa achar que só o planetinha Terra, tão pequenininho, fosse habitado. Então a casa de meu Pai, ela é imensurável. Existem incontáveis planetas que dentro da nossa pequenez da humanidade, nós não conseguimos alcançar, compreender, não é? Então, quando o nosso corpo perece, o nosso espírito retorna a uma dessas moradas. Mas qual seria? Aí sim, depende de nós, das nossas ações, das nossas decisões, da nossa evolução, daquilo que fizemos com as oportunidades que Deus nos deu durante esse período reencarnatório, né? Mas para muitas outras pessoas, essa situação de morte do corpo causa muita angústia, muita dor e muito questionamento natural, né? Algumas pessoas se perguntam, né, o que será de mim após a morte? Porque é desconhecido. O desconhecido assusta, né?
E essa pergunta, ela inquieta muitas pessoas e a resposta varia conforme a crença dessa pessoa, né? Para alguns, quando nós deixamos o corpo físico, nós vamos ou para o céu, ou para o inferno, ou para o paraíso, ou para o purgatório. Em algumas crenças, acredita-se que vai para uma cidade de grandes muralhas, né? Que serão abertos os portões, a gente entra e ali a gente fica seguro, protegido dos maus espíritos. Então, dependendo da crença de cada pessoa, tem uma definição. Porém, nós, da doutrina espírita, acreditamos justamente que, ao perecer esse corpo, o nosso espírito, que é eterno, né, criado por Deus, simples e ignorante, e que com as reencarnações nós vamos passando pelos aprendizados e vamos evoluindo, cada um desses espíritos, né, irá para determinado lugar, planeta, habitação, que nós fizermos por merecer. Então, a responsabilidade de para onde esse nosso espírito irá é nossa, a depender das ações que nós cometemos, boas ou más, durante esse período reencarnatório, né? Por isso que se diz muito quando o corpo, né, que é a matéria, morre com ele os títulos, morre com ele tudo que é de material, o dinheiro, a fama, né? Tudo que é material perece com o corpo. O espírito leva apenas o conhecimento que adquiriu, as ações, né, boas ou más, né, as suas boas intenções ou más, aquilo que ele aprendeu durante esse processo de aprendizado na Terra. Então o nosso espírito não morre, ele continua. A vida do nosso espírito continua, porque o nosso corpo só tem vida enquanto o nosso espírito está aqui. Quando o nosso espírito deixa esse corpo perece mesmo. Porque não é ele que dá vida ao nosso espírito. É ao contrário, é o nosso espírito que dá vida ao nosso corpo, porque ele é eterno. E aí, segundo a ciência espírita, não somos um corpo carnal que tem um espírito, né? Somos um espírito temporariamente revestido de um corpo físico. E qual o objetivo disso? Progredir, evoluir, né? Então, nós não somos um corpo apenas. Nós somos um espírito que temporariamente está vestindo essa matéria carnal com o intuito de evoluir. Mas é óbvio que eu preciso valorizar o meu espírito, sim, mas também o meu corpo material. Por quê? Já que é tão importante o espírito, porque o nosso corpo é que possibilita o nosso espírito passar por todos os processos necessários à sua evolução, ao resgate das nossas dívidas, a compreensão das situações que Jesus, que Deus nos proporciona. Tudo que favorece o nosso crescimento espiritual. Então, o nosso corpo é habitado por um espírito. Se o nosso corpo morre, o nosso espírito continua. Mas continua como? Para onde? Né? Vai para o inferno? Vai para o céu? Né? Então, essas questões, para nós espíritas, estão muito claras. Porque nós vamos para um mundo onde a nossa condição evolutiva nos permite. Porque é da nossa responsabilidade crescer e evoluir. Então depende de nós, do que nós fizemos durante esse período reencarnatório, como será a nossa situação no mundo espiritual. Né? Porque não seria justiça de Deus se Ele permitisse que alguns filhos fossem para o céu, para o paraíso, né? Aproveitar as benesses eternamente, e outros filhos fossem para o inferno, queimar no fogo do inferno eternamente. Isso não é justiça de um pai, nem um pai humano. Quem dirá de Deus, que é o Pai de todo poder, bondade, misericórdia? Então nós não podemos conceber essas questões nesse nível,
né? Agora, é justiça de Deus, sim, que cada um de nós receba os créditos daquilo que nós fizemos. Então, quando o nosso espírito parte para o mundo espiritual, onde nós vamos habitar vai depender do nosso merecimento, das nossas boas ou más ações, daquilo que nós conseguimos aprender, porque com a morte do corpo, tudo que é material se vai. E nós só levamos daqui aquilo que nós fizemos de bom ou de ruim. E isso vai determinar o mundo que nós iremos habitar, né? Deixando o corpo, ele retorna ao mundo espiritual de onde havia saído para encarnar, né? Então, a morte do corpo é a ruptura dos laços que os retinham cativos. Porque o nosso espírito, ele passa esse período, né, cativo nesse corpo. Isso limita, inclusive, as ações do nosso espírito. Então, quando há a morte do corpo, há uma libertação do espírito das sensações, né, do conhecimento, das outras vidas, de tudo que nós já fizemos, de tudo que nós aprendemos, nessa e em outras vidas. Então, na realidade, é a libertação do corpo. Porém, nós, enquanto humanos, no nosso estágio evolutivo, nós temos muita dificuldade de aceitar essa ruptura, principalmente quando é com um ente querido. Um pai, uma mãe, um irmão, um filho, esposa, marido, alguém próximo a nós. É muito doloroso. Mesmo quando nós temos a compreensão de vida eterna, né, de que o Espírito estará em algum lugar aguardando por nós, de que nós vamos nos reencontrar, né, após a morte do corpo, ainda é muito difícil, porque nós nos encontramos no estágio de apego. Nós estamos muito apegados uns aos outros, né? É errado? Não. Né? Com o tempo, com os aprendizados, nós vamos aprendendo, né, a não ser assim. Mas nesse estágio que nós nos encontramos, ainda somos assim. É muito difícil você ver partir alguém que você ama. É muito triste, é muito doloroso. E alguém pode dizer, mas você é espírita, vocês acreditam na vida eterna do espírito, por que vocês estão sofrendo? Porque o seu sofrimento é humano, é nosso, dessa etapa que nós nos encontramos. Então o luto, ele precisa ser vivido, ele precisa ser sentido, né? É também uma forma de aprendizado para nós, enquanto espíritos. É doloroso. Só que, qual é a diferença? É que nós, enquanto espíritas, não nos revoltamos contra Deus. É que nós, tendo o conhecimento e praticando, né, esse conhecimento da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, nós compreendemos que todos nós, um dia, iremos partir. E que, ao partirmos, nós reencontraremos aqueles que amamos aqui. Isso nos dá esperança, nos fortalece, mas não diminui a nossa dor, não diminui o nosso sofrimento. Nós passamos pelo período de luto, mesmo nós que acreditamos piamente na vida eterna do Espírito, que aguardamos, né, aquele momento de reencontrarmos os nossos entes queridos. Sabemos que vamos reencontrá-los, né, um dia. Ainda assim nós sofremos a perda, porque ainda estamos nesse processo de apego ainda. Nós não conseguimos sublimar, vamos dizer assim, esses sentimentos humanos que nós temos. Por isso nós também sofremos. Mas como eu disse anteriormente, o que faz a diferença é que nós não nos revoltamos. E o que acontece na maioria das vezes é que quando perdemos um ente querido, o primeiro a quem nós culpamos é Deus. Deus permitiu, Deus matou, Deus levou, Deus fez isso comigo, né? Por que comigo, não com outra pessoa? Então, essa compreensão da justiça de Deus, que tudo tem um propósito,
nas nossas vidas e de que nós estaremos um dia juntos novamente, isso nos dá um conforto, mas não nos liberta da saudade, não nos liberta da dor, da perda. E como eu disse, em muitos casos, esse processo de dor é um processo de aprendizado, onde, se nós temos a sabedoria e a compreensão para não nos revoltarmos contra Deus, contra os propósitos, né, da vida, nós conseguimos enxergar melhor, compreender melhor os acontecimentos, valorizar mais a vida, valorizar mais aqueles que estão à nossa volta, que ainda permanecem conosco. Que muitas vezes, nessa correria, né, do dia a dia, nós deixamos de ver, de estar com entes queridos. E só quando eles partem é que nós percebemos quão grande é a falta que eles nos fazem. E aí, nesses momentos, a gente acaba se revoltando. Difícil, doloroso. Mas nós precisamos compreender que a justiça de Deus, ela está para todos de igual forma. Então a morte é apenas a destruição do envoltório carnal, né, corporal. É quando a alma abandona esse corpo, como faz a borboleta com a crisálida. Ela fica ali aprisionada naquele casulo, na crisálida. Quando chega o tempo certo, ela se liberta daquele casulo e alça grandes voos, né, na sua beleza íntegra e total. Assim é o nosso espírito. Quando chega o tempo, ele se liberta desse casulo carnal e volta a ser aquilo que ele realmente é. A morte do corpo, ela desembaraça então o espírito do laço que o prendia à terra, né? E o fazia sofrer. Que nós passamos por grandes sofrimentos e sofremos mais ainda porque nós não temos essa compreensão. Por mais que a gente acredite, estude, a gente não tem a compreensão exata da vida espiritual, da vida eterna do espírito. Então, quando nós estamos nesse processo de reencarnatório, nós passamos por processos dolorosos, de várias formas, de perdas, de tantas coisas que vão nos acontecendo, que nos fazem sofrer. E faz o espírito sofrer porque nós somos espírito, né? Então, o que nós chamamos de morte nada mais é do que um fenômeno biológico natural, que acontece com todo ser, com toda criatura de Deus vivente no mundo, né? Seja pelo desgaste normal, né, dos órgãos físicos ou de outra forma qualquer. Todos nós deixaremos o corpo e voltaremos à pátria espiritual, de onde partimos um dia. E que pode ter certeza, dependendo da situação que nós estávamos, nós relutamos em reencarnar, porque nós sabemos que a reencarnação ela é dolorosa, né? É difícil, porque nós passamos por vários, vamos dizer assim, testes, por várias provações, várias situações difíceis. Mas é necessário, né? Todo conhecimento, até ser adquirido, ele é doloroso, é difícil. Mas a partir do momento que nós adquirimos, ele clareia muito mais as nossas vistas, nos tira da caverna, né, e nos faz enxergar o mundo à nossa volta e compreender muitas das coisas que nos acontecem, né, e passar de uma etapa para outra, evoluindo, crescendo enquanto espírito. Então nós podemos ter a certeza de que a separação é apenas temporária. Quando perdemos um ente querido, quando seja lá de qual forma for, se for por uma doença, né, um acidente, a forma que for, né, essa separação ela é temporária. Nós nos reencontraremos com os nossos amores, né,
dos quais sentimos tantas saudades. Porque a saudade fica. O que não pode ficar em nós é a revolta, né? É a dor imensa que faz com que a gente desista de tudo, da vida, de todos, de tudo. Então, quando nós compreendemos isso, nos conforta, nos dá esperança. Porque a partir do momento que nós nos apegamos ao materialismo e acreditamos, morreu o corpo e acabou, a vida torna sem sentido. Porque como assim? Eu nasci, cresci, trabalhei, lutei, morri, acabou? Né? Então parece que as coisas não têm sentido dessa forma. Quando eu começo a perceber que eu nasci para aprender, eu nasci para evoluir, que toda a tribulação, todos os momentos alegres ou tristes que eu passo durante esse período reencarnatório, tudo isso tem um peso e um valor para quando eu deixar esse corpo e partir para o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada, isso nos dá um sentido da vida. Nos faz perceber que todo o bem que eu desejo, que eu faço, ele é muito mais bem para mim do que para o outro. Isso nos torna muito mais capazes de lutar pela vida, de querer viver e aprender. Por mais dolorosa que seja a nossa vida, por mais sofrimento que nós passemos durante todo esse período reencarnatório, a nossa compensação, como dizia o próprio Cristo, a felicidade não é desse mundo. Nós só vamos ter a noção da dimensão do que é a felicidade quando nós estivermos livres desse envoltório. Ah, mas então assim eu vou desejar ficar livre logo. Não. Por quê? Porque tudo tem o seu tempo. Tudo tem a sua hora e não somos nós que determinamos a hora de partir. Essa hora chega de uma forma ou de outra. Eu costumo dizer que a doença, ela é a cura do espírito. É a doença do corpo e a cura do espírito. E ela é, vamos dizer assim, a desculpa para que o corpo liberte o espírito. Chegou aquele momento. É óbvio que existem mortes antecipadas, como o suicídio, que eu utilizo do meu livre-arbítrio para dar fim a um dom, à vida que Deus me deu, à oportunidade que Deus me deu, né? E isso não é bom para ninguém, porque você, para se livrar de um sofrimento, você causa um sofrimento muito maior, tanto para aqueles que ficam, quanto para você que se vai. Porque a nossa dor, como a nossa alegria, ela não se finda com a morte do corpo. Porque o nosso espírito continua vivo, então ele continua a sentir, né? E as angústias do suicídio são muito maiores. Mas nada que a misericórdia de Deus e as nossas orações, a nossa fé, não há de sanar. Então, meus irmãos, o importante é que nós entendamos que por mais doloroso que seja, se despedir de alguém que nós amamos, nós precisamos compreender que essa despedida é necessária, que ela se dará com todos, mas que ela é temporária, que nós nos reencontraremos e mataremos a nossa saudade de cada ente querido que se foi, dessa e de outras reencarnações. Que cada vez que nós reencarnamos é um aprendizado para o nosso espírito, é necessário para a nossa evolução e é uma dádiva de Deus. Inúmeros espíritos estão aguardando a oportunidade de reencarnar. E nós estamos reencarnados, então aproveitamos essa oportunidade da melhor forma possível, com muita alegria.
Por mais que sejam difíceis os nossos problemas, por mais difíceis que sejam as situações pelas quais estejamos passando, de dor, de sofrimento, pela perda de alguém, ou por qualquer outro motivo, uma doença, uma separação, seja o que for. Não percamos a esperança na bondade e misericórdia de Deus. Não nos revoltemos contra os desígnios de Deus, porque Ele tudo sabe. Ele nos sonda, Ele nos conhece muito melhor do que nós mesmos, das nossas capacidades. E muitas vezes aquilo que nós percebemos hoje como sofrimento, na realidade é um livramento de algo pior. Então vamos, meus irmãos, acreditar, ter fé no amor de Deus por nós, nos seus propósitos para nós, que é de ver-nos felizes, evoluindo, indo para mundos mais evoluídos, mais felizes. Né? Então que a gente possa levar a nossa vida sempre com muita fé, com muita esperança, com muita vontade de fazer o bem, de nos doarmos na seara do Cristo, no trabalho de assistência àqueles que necessitam, na prece àqueles que sofrem. E não nos revoltemos com Deus, porque Deus não mata ninguém. O Pai não leva ninguém. É a nossa hora, é o nosso momento. E o que nós podemos fazer por nós e por aqueles que partiram para a pátria espiritual é orar constantemente, porque as nossas orações chegam ao coração do Pai e Ele nos responde. Por mais que nós não compreendamos, Ele nos responde, porque Ele nunca nos abandona. É o amor eterno, verdadeiro, do Cristo e de Deus por nós e por aqueles que já se foram. Então oremos, entreguemos as nossas vidas na mão de Deus, confiemos no amor do Cristo e vamos tentar seguir os exemplos de Jesus, de amor ao próximo, fazendo todo o bem que pudermos fazer, porque isso sim contará na hora da nossa partida. Os bens que temos, nada disso conta. Somos todos, e todos nós, rico ou pobre, bonito ou feio, feliz ou triste, todos nós partiremos daqui para o mundo espiritual. Todo o corpo irá perecer, mas todo o espírito continuará vivendo eternamente, sob o olhar amoroso do Pai. Por isso, façamos o nosso melhor. Busquemos aprender com cada lição, dolorosa ou não. Busquemos evoluir, amar, perdoar sempre que possível, porque não é fácil. Mas a vida não é fácil. Ninguém disse que seria fácil, mas é possível. É possível melhorarmos uns aos outros. E a dor da perda, essa dor passará. Vai ficar a saudade e a esperança na certeza de um reencontro. No mundo espiritual, quando todos nós lá estivermos. Para aqueles que perderam o ente querido, força e fé. Segure na mão de Deus. Encontre forças na oração, no bem que você possa fazer ao seu próximo. Isso irá preencher o vazio que a perda daquele ente deixou, até chegar o momento do reencontro. Que a dor seja sentida, que o luto seja vivido, mas que a revolta não faça parte das nossas vidas.
porque nós não ajudamos a ninguém, nem a nós, nem a quem foi, com a nossa revolta. Que tenhamos muito amor em nossos corações, muita empatia para compreender a dor alheia, muito amor, como Cristo teve por cada um de nós. Gratidão, meus irmãos. Que a paz do Cristo nos envolva a todos os instantes da nossa vida. E que ao findar o nosso momento, a nossa etapa reencarnatória, nosso espírito possa ser recebido pelos nossos entes queridos. Graças a Deus. Olá, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Então, animados para começarmos essa última parte de passe à distância, energização e de fluidificação da água. Então vamos fechando os nossos olhos. Vamos respirando profundamente, buscando acalmar a nossa mente, o nosso coração. E vamos agradecendo a Jesus por esse momento que Ele nos proporciona de encontro, de estudo, de oração. Vamos lembrar o tema da nossa palestra e vamos dedicar essa oração de hoje para aqueles que trazem o seu coração comprimido pela dor, pelo sofrimento, pela perda, por aqueles que estão revoltados porque não aceitam os acontecimentos, os desígnios de Deus nosso Pai em suas vidas, por aqueles que estão dominados pela tristeza, pelo desânimo, pela depressão, porque tudo isso, todo esse sofrimento pode ser minorado, diminuído, quando nós nos colocamos abertos para o amor de Jesus, para o amor de Deus nosso Pai, por meio da oração. Então vamos agradecer a Jesus por termos essa oportunidade de nos colocarmos todos em união pela oração. E vamos rogar a Jesus por todas essas pessoas que estão passando por grandes dificuldades, grandes provações, expiações terríveis, para que encontrem a fortaleza necessária para ultrapassarem as dificuldades e continuarem com a sua caminhada. Vamos rogar ao Mestre querido que ilumine cada uma delas, que elas possam sentir em seu coração o amor de Jesus. Vamos rogar também pelo nosso planeta Terra, por toda a humanidade, por todos os países, os locais onde a guerra tem ceifado tantas vidas, onde existem as perseguições políticas, religiosas. E vamos pedir a Jesus que acalme esses corações, que atue nesses locais, para que haja a paz, a cooperação e o amor. Mestre, vamos te pedir por todos aqueles nossos irmãos que terminaram a sua missão e que, pela vontade do Pai, retornaram à pátria espiritual, para que sejam bem recebidos, encaminhados, para que possam também aceitar
esse momento de separação temporária. E rogamos a Ti que cuide com muito amor das famílias, dos entes queridos que aqui permaneceram ainda em prova, porque sabemos, Mestre, que um dia todos nós nos reencontraremos. Então vamos Te rogar para que essa separação seja aceita por todos. Vamos Te pedir também pelos nossos familiares, nossos entes queridos que aqui permanecem, cada um sofrendo as suas dificuldades, vivendo as suas vidas, e que onde estiverem o Senhor os proteja, os ilumine. Vamos Te pedir pelo nosso lar, vamos Te rogar que entre em cada lar, que atue em cada família, em cada ser, em cada coração, para que ali brote o Teu amor incondicional. Vamos Te rogando por cada um de nós, porque muitas vezes dentro de nós também surge a tristeza, o desânimo, muitas vezes a revolta, nos fazendo desacreditar no Teu amor. Não permita, Mestre amado, que o nosso coração se entristeça diante das dificuldades, das pessoas difíceis com quem temos que lidar, com a família que muitas vezes nos decepciona, com o nosso local de trabalho que às vezes não está nos agradando tanto, algum colega. Não deixe que nada disso atrapalhe a nossa caminhada. Que possamos exercitar o amor fraternal por todos os nossos irmãos com os quais nós temos que conviver. Então Te pedimos que visite o nosso lar neste momento, nosso local de trabalho, que visite essa pessoa que muitas vezes nos entristece, nos magoa, e que leve o Teu amor e a Tua luz, para que aos poucos tudo vá se modificando, para que aos poucos a Tua luz vá brilhando cada vez mais intensa, e que o Senhor nos ajude a perdoar, nos ajude a evoluir e a melhorar. Mestre, Te pedimos pelas crianças, os jovens, principalmente os adolescentes, para que o Senhor lute junto conosco para educá-los, para encaminhá-los no caminho do bem. Te pedimos pelos idosos, muitas vezes abandonados, e por todos aqueles, Senhor Jesus, que estão à margem da sociedade, para que o Senhor os envolva no Teu amor. Querido Mestre Jesus, que a Tua luz safirina possa penetrar nos nossos corações, nos inundando com o Teu amor, nos trazendo a esperança necessária, principalmente nos momentos difíceis. Que o Senhor possa estar sempre à nossa frente, nos conduzindo, Mestre querido. Que todos nós possamos ficar nesse momento de passe à distância, com o coração aberto para receber todos aqueles fluidos refazedores, maravilhosos, que a espiritualidade nos concede. Te rogamos ainda que fluidifique a água, colocando ali tudo aquilo que necessitamos física e espiritualmente. Obrigada, Mestre Jesus. Sê conosco hoje e sempre. Que assim seja. Ah, meus irmãos,
Que a luz de Jesus possa estar junto com cada um de vocês hoje, durante toda a semana e até a nossa próxima oportunidade de encontro. Que assim seja.